Essa casa é a realização de um sonho pessoal, mas também um sonho de ver quanto o meu trabalho é transformador. Bem-vindos à minha casa. Para quem acompanhou, eu mostrei um pouquinho de alguns episódios durante a reforma e mostrei a transformação total. Hoje eu vim mostrar a parte 1, que é a fachada, a parte interna da casa, e a parte 2 sai na próxima semana com a área do fundo da casa, toda a parte de piscina e área gourmet. E eu quero começar mostrando para vocês o quanto a arquitetura é transformadora. Para quem acompanhou, consegue visualizar exatamente do que eu estou falando. Mas para quem não acompanhou, a gente vai deixar aqui um antes de como era essa fachada, de como não tinha vida. E quando eu falo vida, não é só paisagismo, é do quanto a volumetria e a arquitetura ela precisa ter esse encontro de linhas, de texturas. Isso não estou falando somente na parte interna, no interiores, que é o que vocês mais veem por aqui. Eu estou falando de tudo, de quanto a gente dá vida para a casa e do quanto a casa também dá vida para a gente. Para acompanhar a entrada da casa e direcionar quem chega, nós criamos o paisagismo que fosse bem intencional, tanto para dar privacidade para a casa, como também para criar toda essa volumetria entre as pisadas. Então foi muito importante, a Jo, que é a nossa coordenadora, foi a nossa paisagista aqui, ela é maravilhosa e ela entendeu muito bem o conceito. Então ela trouxe camadas de paisagismos e plantas diferenciadas para que a gente não tivesse somente uma volumetria. Então aqui nós temos todos os guaimbés subindo nas entradas e entre as pisadas que são intercaladas, a gente tem um movimento das pisadas que não são retos, nós temos o capim. Esse capim rubro, que ele é esse tom de roxo, ele realmente dá essa volumetria maior entre os guaimbés. Subindo um pouco mais, quando nós já estamos chegando aqui na parte principal, nós temos toda essa parte fechada com a amaranta charuto, que é uma folha mais alta, então ela acabou criando uma privacidade, porque nós temos aqui a sala de estar e aqui temos dois vidrões muito grandes que ficam direcionados para a escada. Então essas plantas mais altas, elas também criaram um pouco de privacidade. E o quanto é importante o paisagismo fazer parte da arquitetura, né? Tudo aqui foi realmente muito encaixado. A área da garagem, mantivemos exatamente como ela era, só trocamos o revestimento, mas para dar um ar de rusticidade e também não ficar extremamente pesada a fachada com uma cara industrial, que não era a minha intenção, eu só queria um toque industrial com esse ferro preto, nós fizemos o forro todo em madeira. Então esse forro, ele começa aqui da porta principal e ele vai até dentro da garagem, criando esse ponto de um pouco mais quente, trazendo um acabamento natural, que também foi uma intenção muito grande aqui, vocês vão notar lá dentro, de ter esses elementos naturais para trazer realmente esse aconchego. Essa platibanda toda preta também foi intencional que a gente descesse com ela aqui, tanto para fazer o apoio, mas também temos uma iluminação. Aqui a gente tem uma iluminação indireta, assim como toda a iluminação do jardim, que fica super aconchegante durante a noite. E a porta preta, que faz a entrada da casa, também no mesmo acabamento da platibanda. Para ter um maior fechamento da fachada e também criar uma volumetria, nós fizemos todo esse brise amadeirado. Esse brise, ele na realidade é em alumínio, ele não é madeira, e ele tem 3 portas de correr. Então nós temos as 3 portas superiores e aqui na parte inferior também, para criar realmente essa privacidade e também mais uma volumetria. E aí, com relação à textura, nós pensamos muito em como criar uma textura sem ser pintura na fachada. E tive a ideia de colocar esse revestimento que chama Concrete Wood, que é um revestimento em concreto. São peças réguas mais compridas, que também traria uma cara industrial. Porém, com a mescla da madeira, tanto do forro como dos brises, a gente tem um pouco de leveza. Então ela não fica pesada e não fica com uma cara tão moderna. E agora eu te convido a conhecer a minha casa. Agora que vocês viram a fachada,
Vou mostrar para vocês a parte interna da casa e todos os detalhes. Então, logo que a gente entra, primeiro ponto muito importante para mim, para o meu marido, para minha família, era que a gente tivesse amplitude nos espaços, tá? Para quem acha que é mais fácil fazer casa para nós, não é muito mais difícil. Mas a gente tinha muitas ideias aqui que a gente sentiu que no nosso outro apartamento fazia diferença. Então, por exemplo, lá nós tínhamos 2 salas, uma sala de estar e uma sala de TV, e a gente sentia que a gente não usava a sala de estar. E por isso optamos por fazer uma grande sala de TV, que serve também como sala de estar. Então eu tenho aqui na lateral 2 poltronas, então faz a vez dessa sala de estar. A sala é muito grande, eu tenho um sofá de 5 metros por 3,5. Isso acaba deixando a sala bem ampla, mas por ser um sofá baixo e modular, ela não fica com cara de sala de TV, porque a gente tem esses módulos, essa volumetria de encaixes. A ideia, o conceito inicial da casa foram tons bem neutros. Eu realmente queria tudo muito claro, muito amplo e muito neutro, mas eu gosto de cores. Então as cores foram aplicadas aqui de forma muito pontual. Então a parte da... Quem não gosta de cores realmente não vai achar que o sofá é pontual. Mas eu criei ambientes separados com cores. Então aqui na sala de TV, que é uma área que realmente ela é da entrada da casa, ela tem esse ponto principal, optamos por ter tons terrosos combinados com o azul. E o azul do sofá, ele não é só porque eu gosto de azul, é porque eu tenho 2 crianças e um cachorro. E quem já teve sofá claro entende que realmente não vai ter durabilidade esse sofá claro. Então a gente tem que juntar a beleza com a utilidade, tá? A arquitetura também é isso, não é só estética. E aqui, então, a ideia foi ter o sofá azul marinho, para que a gente realmente pudesse mantê-lo mais limpo ao longo do tempo e mais fácil de limpar. Com isso, eu acabei mesclando com os tons terrosos. Então eu tenho um tapete com tons de terracota e ele tem uma mescla de azul no meio, nas tramas. É um tapete de Quilin da Baikami, que ele é um tapete bem leve. Eu tenho aqui uma sala muito ampla, então a gente precisava ter essas combinações que não fizessem o espaço ficar pesado. A mesa de centro é uma mesa também no tom terroso, e eu fiz a combinação com uma mesa lateral num marrom. E essa mesa, eu achei ela muito interessante, ela inclusive é de um escritório de design. Ela é da Breton e ela foi assinada e ela tem a cara de um cactus. Ela realmente tem os pezinhos, olha, como um cactus. Ela chama a mesa Mandacaru. E eu achei ela super interessante porque a gente tem aqui esses pontos de design em vários aspectos, né? A cadeira, as poltronas que eu tenho aqui na sala também são poltronas assinadas. E por que eu gosto disso? Pra gente ter também esse pensamento de trazer o artístico, o brasileiro, para dentro da nossa casa, que foi a ideia aqui. Todos os móveis assinados, ou até mesmo as artes, são uma composição de ideias e de rusticidade que eu queria trazer para que a gente tivesse a brasilidade aqui. Também os tons terrosos. E aí, como eu queria um ambiente bem rústico e que não ficasse só com cara de sala, de TV, na parede eu optei por colocar esse revestimento, que ele é da Color Mix. Ele é um revestimento de porcelanato, mas ele é todo recortado, fazendo como se fosse uma pedra moledo. Mas ele é um pouco menos rústico do que a pedra moledo, vocês vão ver uma lá na parte externa e vocês vão entender a diferença. Ela é muito leve, você não tem um destaque muito grande da parede, mas ela faz realmente essa ideia de ter um pouco mais de orgânico, o que traz essa rusticidade também. E aí eu tenho um móvel madeirado aqui, todo no ripado, fiz ele suspenso, muito leve, linear, realmente para a gente não dar muita ênfase para um rack. A ideia aqui foi realmente ter harmonia esteticamente, né, do rack com a parede, porque é uma parede grande, e aí focar nos pontos que são principais para casa. Como a ideia do espaço é realmente ter aconchego também, ter uma sala de TV, é importante que a gente tenha aconchego, um espaço gostoso, fizemos essa parede toda amadeirada para fechar um pouquinho e ter esse espaço mais aconchegante. Além disso, a iluminação numa sala de TV ela é muito importante. Em toda a casa, né? Mas quando a gente pensa num aconchego também, a luz faz a diferença. Então aqui, toda na parte superior desse painel amadeirado,
fizemos uma sanca, então tem um recuo ali entre o forro e a parede que cria uma iluminação toda indireta para aquele painel. Uma iluminação amarela, bem baixinha, que quando eu quero só assistir televisão, ela fica perfeita e cria um ambiente bem agradável. Então a gente pensou também nesse espaço não somente como estar e TV, mas um espaço gostoso, um espaço aconchegante que a gente pudesse curtir e descansar. E aqui na parede eu escolhi uma arte do Estúdio Lopomo, que é uma arte super que eu já adorava, que é a série Flutuantes. E é uma combinação de papéis, né, como se fossem papéis, mas ela é feita de uma cerâmica, que faz esse movimento. E aqui realmente a ideia era ter esse movimento, né, do orgânico, de um espaço bem leve, e aí eu achei que ela ficaria perfeita nesse espaço. E aí, realmente foi exatamente o que eu imaginei. Ela ficou muito legal porque ela criou essa identidade de ter essa leveza, mesmo num lugar que tem linhas retas. Na continuidade dessa parede que vocês viram, ela é bem comprida, então a gente fez uma separação de ambientes, criando, voltado para a porta, né, um espaço bem amplo e sem móveis. Realmente a ideia aqui era que a gente tivesse móveis de uso, né? Então o sofá, por ele ser um sofá baixo e modular, ele fica bem bonito de costas também. Ele não é um sofá muito robusto. E aí aqui criamos a ideia de um bar na parede para ter essa separação e essa divisão e também ter uma iluminação bem interessante. Essa arandela foi escolhida, que é do Valdir Júnior, também lindíssima, e eu adorei as peças com um pouco mais desse toque orgânico, né? Que vocês vão perceber que a gente tem aqui essa linearidade, mas eu tenho bastante a ideia desse orgânico. E aí aqui esse barzinho, que é da Woodin, eu já tinha lá no apartamento esse móvel, eu gosto muito dele. E a gente tem esse toque do preto, né, em alguns pontos. Nas esquadrias, que eu troquei todas as esquadrias por preto. Na escada, que vocês vão ver que eu fiz todos os suportes da escada em preto. Então ele ficou muito bom aqui. E aí acaba criando esse espaço de recepção, né, de hall. E embaixo da escada, na primeira vez que eu vim aqui, que eu contei para vocês lá no primeiro episódio, eu falei sobre o meu sonho de ter uma poltrona mole, que foi realizado. Então ela ficou perfeita aqui, porque a hora que a gente entra na casa, ela tá aqui. Ela é muito gostosa, então é o meu canto de leitura, é um espaço que a gente senta aqui à noite, até mesmo para assistir TV ela funciona. E aí coloquei, né, um espaço mais com uma vegetação, um espacinho bem gostoso mesmo. E aqui nós temos essa área de hall, que foi realmente criada para ser um lugar de deixar chaves, deixar os sapatos. Inclusive, aqui a gente tem um truquinho que esse pórtico criado em madeira, na parte de baixo, ele fica mais solto. E aí a ideia é realmente tirar os sapatos e encaixar ali, eles não ficam no chão. Depois eu mostro para vocês. Aqui um espelho orgânico também. E em todos os lugares da casa, vocês vão notar que tem coisinhas delicadas de arte, né? Aqui tem 2 acrílicos, um deles está escrito "Tudo aqui já foi sonho", que foi uma frase que eu mesma pedi para fazer, ela está numa chapa dourada de metal. E o segundo acrílico eu também já tinha no apartamento, e o que eu gosto dele são as cores, né? Que ele tem realmente as cores que foram usadas aqui na sala. O azul, o laranja, e ele tem um pouco de roxo. Então fica realmente interessante essa ideia de 2 acrílicos aqui. O fundo desse móvel não é de marcenaria, ele é um papel de parede que chama Eco Paper, vocês também vão ver ele lá na escada. É um papel de parede super interessante, que inclusive você pode levar o dia que eu me mudar, por exemplo, eu posso retirar ele, que ele é como se fosse uma massa passada assim na parede, e depois a gente consegue tirar com água mesmo, e aí você pode usar em outros lugares. Ele tem uma textura muito interessante que cria realmente esse toque, e também com a iluminação do pórtico fica bem legal, que a gente consegue ver os minerais que foram usados, ele é todo natural, fica bem bacana, e eu achei que ficou perfeita essa combinação de ter um toque desse Eco Paper com amadeirado, e claro que a principal desse ambiente é a poltrona mole. E como eu comentei com vocês, o único espaço separado da casa é essa sala da área da cozinha, que é realmente essa parede que a gente não podia mexer. E aí a ideia aqui da área da cozinha era uma integração total. Gosto muito de receber.
tenho família grande, então a ideia principal da sala de jantar era que fosse uma mesa grande. Então nós temos aqui uma mesa de 3 metros com 10 lugares e realmente nós temos espaço em volta e eu não queria que a gente tivesse tudo muito apertado. Então a ideia da mesa era ficar livre nas laterais, ter esse espaço realmente gostoso. E aqui, quando eu vim a primeira vez na casa, eu lembro quando eu olhei para essa porta, que não era assim, eu mudei todas as portas e esquadrias e janelas da casa. Para quem não acompanhou, tem a série completa aqui no canal com as mudanças. Eu olhei para essa porta e vi grande potencial na iluminação natural, nesse corredor lateral que a gente costuma ignorar um pouco, né? E a minha intenção foi uma porta que a gente tivesse uma abertura grande. Que a gente tivesse aqui esse espaço integrado, para que em um dia de jantar, que eu tivesse os convidados aqui, a gente possa ter essa integração dos dois espaços. Então, algumas pessoas tomando vinho aqui no banco, conversando, uma noite de calor. E essa é a ideia da arquitetura, que a gente consiga pensar no uso dos espaços. Então, quando eu olhei para essa lateral, esse paisagismo, todas essas ideias, elas tinham a ver com momentos que eu gostaria de curtir aqui. Então, o banco, inclusive, depois eu vou mostrar ele de perto no próximo episódio, que é da área externa. Ele é de um revestimento que foi criado por mim, pela minha equipe, um revestimento da Vila Sintra, então eu coloquei ele aqui, claro, porque para mim foi uma grande honra ser convidada para fazer. E aí, claro que não podia ter sido outro revestimento para que ele ficasse aqui como um destaque, né, num ambiente que eu gostei bastante de criar. Então, aqui na sala de jantar, todos esses espaços foram pensados. E aí, quando a gente começa a vir para o lado da cozinha, em primeiro lugar, eu tenho um móvel muito grande, extenso aqui nessa lateral. Então, para a gente não ficar com uma lateral chapada, e se vocês já viram em diversos projetos meus, nós criamos aqui uma área de vinhos. Então, uma pequena adega com essa ideia da iluminação e o vidro reflecta. Quando eu tô com as luzes internas apagadas, a gente tem só o reflexo do vidro, e quando ele tá ligado, a gente tem essa ideia de você conseguir visualizar na parte interna. A mesma coisa a gente segue com a ideia da cristaleira, também no vidro reflecta, com a iluminação. Cristaleira é uma coisa que eu já tinha no outro apartamento e eu adoro, eu uso muito porque eu gosto muito de louça, como eu comentei com vocês, eu gosto de receber. Então a cristaleira, ela fica bonita e ela também cabe muito, né? Então a gente tem todas as taças, os meus jogos, toda a organização da cristaleira também. Além de ficar muito bonita quando ela tá com a iluminação acesa. E aqui a gente tem a parte funcional, que a gente já começa a vir mais próximo da cozinha. Então esse nicho bem grande, coloquei aqui uma prateleira central para ter na parte de cima toda essa área de café, né, cápsula, açúcar. Na parte de baixo o filtro, então o filtro eu não deixei na área da cozinha, eu deixei ele um pouco mais para cá, até mesmo para um dia de jantar, que a gente esteja usando a sala de jantar, o filtro fica muito mais bem localizado aqui. E a área de café, então a gente tem as cafeteiras, que a gente gosta bastante de café, meu marido adora café, e a gente fez esse espaço realmente pensado nisso. E muito armazenamento, né? Aqui também é um espaço, eu vou mostrar no detalhe, nós fizemos aqui essa tampinha. Então todas as tomadas e até mesmo o ponto de água estão aqui embaixo, a gente consegue conectar outros eletrodomésticos. Então nesse armário aqui eu tenho todos os eletrodomésticos que, se eu precisar ligar uma torradeira, tudo isso, eles ficam aqui muito próximos desse espaço. Então, eventualmente, no café da manhã, eu pego uma torradeira, coloco aqui e a gente tem esse espaço de uso. E armazenamento. Vindo com a mesma ideia do outro lado, então eu gosto de criar, vocês já devem ter notado isso também, eu gosto bastante de criar essa simetria desses espaços, né? Principalmente quando a gente tem a geladeira, que a geladeira é um espaço muito grande. Aqui tem a torre de fornos, então colocamos ele numa altura menor, porque eu sou muito pequena, né? Eu tenho 1,57, aqui é o micro-ondas, esse é o forno. E até me questionaram sobre a altura do forno quando tem criança. Esse forno é da Gorange, ele não esquenta, tá? Então, impressionantemente, quando você tem aqui, usando o forno, ele não esquenta, tá? Por fora, você não tem esse perigo. E aqui a gente já também aproveitou para ter mais armazenamento. A geladeira, a ideia da geladeira foi que ela ficasse mais próxima possível da área da cozinha, porque a gente tem aquela ideia do triângulo, né? A gente precisa pensar sempre também na conexão do espaço da cozinha
com o uso, então a geladeira ela fica mais próxima aqui da área de comida. E a geladeira, gente, eu vou contar pra vocês um problemão que eu tive, pra quem acha que os arquitetos e, enfim, ninguém aqui tem problema durante a obra, eu tive muitos. A geladeira foi um problemão e, na verdade, o forno e o micro-ondas também. Eu tinha comprado de uma empresa chamada Versia e comprei todos os meus eletrodomésticos e eles faliram, não me entregaram. Inclusive, forno e micro-ondas eu comprei novos, comprei de outra marca. E a geladeira, eu fiz o nicho para o tamanho da geladeira que eu tinha comprado. No fim, eu insisti muito, eles acabaram me mandando uma geladeira que eles tinham no estoque, que é uma da Cuisinart. É uma geladeira boa, porém é uma geladeira muito menor do que a que eu tinha comprado. Então eu tenho agora um buraco aqui nas laterais, a altura dela também não ficou legal e eu não gostei da geladeira. Mas aí é um momento para outro, é um espaço para outro momento que eu vou ter que comprar uma geladeira nova. Ela ficou pequena, né, pro meu tamanho de família, enfim, e acabou ficando pequena também pro nicho. Então, para vocês verem que a gente também passa por perrengues, mas pelo menos eu recebi uma geladeira que funciona super bem. E depois da geladeira, fizemos um armário alto, que é uma despensa. E aqui, se vocês notarem, a gente tem uma outra característica diferente daquela área lá. Eu não fiz aqui a roda base. Por quê? Porque aqui no final eu tenho a porta da lavanderia. E essa porta a gente fez camuflada, então se vocês olharem, realmente não parece que é uma porta. Mas aqui a gente já tem o acesso da lavanderia, que fica aqui nesse cantinho. E por isso que eu fiz essa porta da despensa indo até o chão, para realmente ficar visualmente mais parecido. Falei muito sobre o conceito da sala de jantar, mas não comentei sobre os detalhes dela. Então, a cadeira escolhida é uma cadeira que tem o encosto em palha, ela é um pouco mais reta, e o encosto em buclé, em tom de terracota. Então, a gente mantém os tons terrosos aqui. O terracota, eu vejo ele como uma cor muito fácil de combinar, né? Porque ele é um laranja mais queimado, então ele fica interessante também. Além de ser fácil por conta de sujeira e tudo mais, ele ajuda nisso. A mesa e as cadeiras, elas são em madeira freijó natural. Então, eu escolhi o freijó natural exatamente por ele ser mais claro, por ele ter os veios mais marcados e porque eu realmente escolhi também uma textura bem clara para os móveis. E os pés dessa mesa, que eu achei muito interessante, vou até puxar aqui para vocês verem. Ali, ó, tem o nosso modelo de hoje. Eles são 3 pés que ficam assimétricos, então isso cria também um pouco mais de leveza na mesa. Isso eu gostei bastante porque ele não tem os pés laterais, né, e nem somente central. Então essa mesa foi uma escolha realmente que eu gostei bastante. Além disso, ela é uma mesa muito grande, mas ela tem o tampo todo chanfrado. Então ela dá uma sensação de leveza por ter esse chanfro e você só conseguir visualizar essa pequena espessura daqui. Para completar toda essa combinação da mesa longa, linear, de todas as texturas, eu escolhi esse pendente, que é um lustre do Valdir Júnior também. E esse lustre, eu achei ele muito interessante por 2 motivos. Primeiro, que ele tem ultravertino como material principal. Então, as bolinhas são os travertinos com a iluminação. E essa irregularidade dele. Então, a iluminação não é escolhida o lado, o ângulo que ela vai ficar. Mas ela cria também um movimento, porque o cabo central, esse ferro central dele, ele não é totalmente reto. Ele é um pouquinho curvo em alguns trechos. Então, ele é um pendente muito simples, né, muito minimalista, mas que ele tem detalhes muito marcantes, como o travertino e como essas curvas que essa parte central faz. Então, eu gostei muito que ele fez o acompanhamento muito bom da mesa e ficou de um tamanho bem harmônico, complementando com o restante da iluminação. Que eu já aproveito para comentar, aqui em toda a casa, na parte inferior, usamos essa iluminação que é um spot no frame, que a gente chama, ele não tem a moldura. O spot no frame ele fica totalmente embutido no forro de gesso, ele fica mais bonito e ele também é mais difícil de fazer esse acabamento, porque o gesseiro precisa, depois de instalar a luminária, fazer os acabamentos em todas elas, mas fica muito mais delicado. E na área da cozinha, por ser um local de iluminação, que a gente precisa de uma iluminação melhor, fizemos esse perfil em LED que faz todo o contorno dos armários e da parte central. Então a gente tem uma iluminação muito pontual de forro,
mas que estão direcionadas exatamente para onde a gente precisa. E aí o restante da iluminação decorativa, que ficou área de vinhos, cristaleira, área do café, a gente tem iluminação na parte superior e inferior. Aqui, essa prateleira também tem uma iluminação que vai de fora a fora e ilumina muito bem a área de bancada. E essa arandela, que também faz esse charme, tem a combinação do dourado, ela fica com uma iluminação bem agradável quando a gente quer deixar só uma iluminação à noite. Eu vou apagar para vocês verem que ela fica só com esse toque da iluminação para vir aqui de madrugada, algo nesse sentido. Na lateral, próxima à lavanderia e aqui seguindo a área da bancada, eu fiz uma área de fruteira e para guardar livros, potinhos e toda essa parte de legumes. E aí eu realmente pensei no mesmo amadeirado e a palha que a gente tem nas cadeiras e nas banquetas. Então essa palha, ela tem só aqui, é um toque mesmo, a fruteira é um pouco mais profunda e ela também foi intencional, porque quem acompanhou a minha obra já viu, a gente acabou jogando essa parede toda para frente, e, né, exatamente esse dente, a gente jogou tudo para frente, porque nós precisamos fazer reforços aqui na área da sala. Então eu tenho um pilar bem grande aqui e um pilar aqui no meio. Então com isso eu precisei jogar tudo para frente. E aí a fruteira ela acabou fazendo a vez de fazer esse complemento e alinhar. Aqui tive a ideia de fazer tudo curvo e realmente a ideia foi trazer o orgânico, né? Porque a gente tem um espaço grande, as bancadas são muito grandes, são muito compridas, então ter um pouco mais dessa parte arredondada traz leveza. Então a gente tem esse arredondado, vem seguindo toda a bancada até o final. Fizemos uma cuba bem ampla, uma cuba de 70 centímetros. E aqui eu gosto de dar todos os detalhes, né? Ali a gente tem uma lixeirinha e aqui eu decidi colocar todos os acabamentos no dourado. Fui para os Estados Unidos, comprei essa torneira, achei que estava arrasando e, gente, que péssima ideia. A torneira é péssima, não valeu a pena. A minha da área externa é uma da Deca, que eu já tinha até igual no outro apartamento e depois em breve quero até trocar porque eu achei ela péssima. Ela é bonita, dourada, eu sempre gosto de colocar aqui o porta-detergente e sabão para mãos. Tudo tá combinando, mas ela não tem uma funcionalidade excelente. Aqui, então, seguindo, temos essa parte, foi um detalhe super legal que eu falei, eu tenho muito espaço, então vale a pena a gente ter esse espaço destinado. Eu coloquei os pratos, panos de pratos, todos aqui dentro, eles ficam pendurados e eu tenho uma gavetinha para guardar os outros. Então, eles não ficam expostos na cozinha, ó, a gente coloca tudo aqui para dentro. E eu tenho também um porta-tábuas, porque eu achei isso muito útil. É uma gaveta que a gente coloca as tábuas na vertical. E a ideia da gavetinha é que realmente tem essa praticidade de colocar todas elas na vertical, facilita bastante. E até mesmo para deixar organizado, né? A gente não precisa deixar as tábuas todas empilhadas. E aqui bastante armazenamento. Calha úmida, porque como é um espaço aberto, eu achei super útil, porque no dia a dia, lavou um copo, a gente tem aonde colocar, não fica aquela louça acumulada, né? Então aqui também ficou bem funcional. E o revestimento, é um revestimento que eu amei, ele é super delicado, é uma peça 7x7, é um travertino. Quem acompanhou os vídeos da obra já tinha notado que eu tinha feito toda a bancada sem frontão. E aí eu acho interessante a gente pensar nessas questões. E aqui eu até posso falar que foi um erro de projeto, vamos falar assim, né? Eu coloquei esse revestimento aqui e não coloquei frontão. E aí, no pouco uso, um mês depois, a gente notou que exatamente aqui onde molhava muito, começou a amarelar esse revestimento. A gente chegou a fazer a impermeabilização dele, mas com relação à água em excesso, ele não aguenta. Então ele é muito poroso mesmo, não funcionou. Eu acabei optando por colocar o frontão e resolvi o assunto. Então a gente colocou um frontão cobrindo até uma certa altura, o revestimento continuou atrás, mas agora a gente não tem mais o problema de acumular água aonde não deve, né? Então isso é importante quando a gente for pensar em revestimentos nesse estilo, que é um revestimento que não foi tão feito para a cozinha, para a área molhada, a gente também precisa pensar
que vai ser funcional ou não. E aqui realmente não foi funcional, acabei optando por trocar e colocar um frontão. Bom, na parte superior, não queria armários, como é um espaço super aberto, quando você entra na cozinha, esse é o paredão de vista da cozinha. Fizemos uma prateleira superior, uma prateleira chanfrada. E aí, a ilha, né? Que é uma ilha de 3 metros. Eu decidi até mostrar na vida real aqui o cadeirãozinho que a gente usa, que é essa cadeirinha que encaixa na banqueta e ela, inclusive, dobra, para se a gente quiser colocar ela totalmente aqui para baixo. Porque, como eu sempre falo, a arquitetura ela também tem que ter funcionalidade. Então, provavelmente vocês devem estar vendo aqui tudo muito limpo, muito organizado. E no dia a dia temos crianças, então realmente é diferente. Mas isso daqui eu achei muito prático, fica aqui no dia a dia, todos os dias. E funciona muito bem. Pode retirar e colocar nas cadeiras também. E aqui é o que eu uso realmente, tá? A casa fica nesse estado mesmo. São 4 banquetas, que hoje comporta perfeitamente a minha família. A parte do final aqui, nós fizemos toda a curva, ó. Então, ela faz todo esse acabamento aqui. O pé também é um pé cilíndrico, para realmente trazer leveza, porque é uma pedra muito grande. Aqui, eu preciso comentar sobre o quanto a arquitetura ela pode mudar a nossa relação, inclusive, com a qualidade de vida, né? Depois que eu me mudei, eu comecei a analisar muito isso, porque no meu antigo apartamento eu tinha uma cozinha fechada, que eu achava super interessante, só que eu não tinha tanto uso da cozinha, porque eu me sentia sozinha ali. E hoje a cozinha virou um lugar, o coração da nossa casa. A gente senta aqui, conversa, bate papo. Eu gosto de cozinhar, então é um lugar que se tornou, assim, um prazer, sabe? Tomar café e tudo envolve muito a cozinha. Então, eu acho que quando a gente pensa na arquitetura, a gente também precisa pensar no que a gente gosta com relação ao que a gente imagina, que é o que eu comentei, né? De momentos que a gente quer criar. E aqui fez muito mais sentido para mim ter essa ilha da cozinha, tudo aberto, tudo amplo, integrado, do que quando eu tinha uma cozinha fechada, que naquele momento eu achava que faria sentido, porque eu ia ter filhos, e aí a cozinha ia ficar bagunçada. Mas não fez. Eu achei que aqui ficou, assim, o ideal para mim. O cooktop, esse cooktop foi da mesma empresa. O cooktop, ele é muito bom, ele é excelente, eles me entregaram. Mas, enfim, independente do cooktop, eu achei ele também muito prático. Eu nunca tinha tido um cooktop em indução, eu só tive a gás e eu achei excelente. Muita gente tem um certo receio de ter cooktop a gás, cooktop de indução, né? Aqui temos, como sempre, uma torrezinha de tomadas. Ali também temos uma. Vocês notam que a gente não tem nada de tomadas ali. A ilha, deixa eu comentar sobre ela. Ela é uma ilha bem grande, então a gente tem aqui 1,10 m de largura. E por isso, desse lado, eu acabei optando por fazer o ripadinho para a gente ter um pouco mais de descrição, né? Com relação aos armários. Então, eu fiz alguns armários aqui. Esses armários todos. E do outro lado nós temos gavetas, muitas gavetas. Eu achei super útil também fazer as gavetas para esse lado. Então toda a área, vou até mostrar por dentro as gavetas, porque eu fiz todo o interno de gavetas personalizado com a madeira teca, tanto aqui quanto essa, que tem os temperinhos nos vidrinhos, olha só que legal. Então isso aqui, gente, virou assim um hobby pra mim. Porta-temperos, que é super prático, super útil, né? Lixeiras, tenho 2 lixeiras. Uma aqui, que é uma lixeira maior zona, e a lixeirinha aqui na parte superior. E também coloquei o triturador na pia, que eu achei super prático, muito útil. Falei sobre a ilha, não falei sobre a coifa. Como a intenção era que a gente tivesse realmente um espaço mais amplo e sem nada cortando visualmente, a coifa cilíndrica branca fez muito sentido aqui. Ela é muito boa para o dia a dia, mas ela não é excelente para quando a gente precisa fazer uma comida para mais quantidade de pessoas, tá? Então, muito boa, ela é da Frank. Ela, inclusive, tem essa textura mais opaca, eu achei ela linda. Ficou impecável aqui no contexto, mas com relação à eficiência, ela não é das melhores. E aí, um detalhe que eu indicaria para todos que forem construir, reformar e, enfim, é esse detalhezinho aqui,
que é a aspiração central da casa. Também mostrei durante a obra. Esse daqui, a gente tem dois tipos, né? A gente tem um que a gente encaixa o cano do aspirador, que ele é excelente, a gente tem aqui na sala e lá nos quartos. E esse daqui, ele é muito bom porque as minhas filhas são pequenas ainda, derrubam as comidas e tudo mais. E aí a gente joga pra cá e é só levantar, ó. E aí ele suga tudo que a gente colocar ali embaixo. Então, eu achei perfeito, valeu super o investimento, não é um investimento altíssimo, então valeu bem a pena. Saindo da área da cozinha e da sala de jantar, a gente tem mais um espaço. Aqui, anteriormente, na antiga casa, era uma varanda, então nós integramos todos os espaços. E aqui o espaço foi a ideia de encontro. Então, quando a gente recebe também as pessoas para jantar, a gente fica comendo um aperitivo aqui, é um espaço legal para conversar, tem uma mesinha de centro. E também quando as crianças estão em casa, a gente fica aqui sentado e brincando com elas, porque essa estante, linda e maravilhosa, que é uma das coisas que eu amo fazer, ela também tem duas intenções. Então, a estante ela tem todo esse espaço decorativo. Esse quadro é um quadro do Davi José. Ele fez personalizado, eu enviei algumas fotos aqui de casa e falei que eu não tinha tantas cores, então ele pensou nas cores, eu adorei o colorido que trouxe, porque eu tenho muito tudo neutro aqui, a parede é bem neutra, o amadeirado é claro, aqui a gente tem a laca também bem clara. E aqui, esse quadro, ele tem, é um quadro que chama Ondas, e ele fez quando o irmão dele faleceu, que é um quadro que mostra os altos e baixos da vida, e por isso tem esses altos e baixos da vida. Então eu achei isso muito legal, porque a arte ela tem que ter uma contemplação, né? Você precisa olhar para ela e saber o que aquilo significa para fazer sentido dentro da casa. Então esse quadro eu achei que faz muito sentido. Num dia feliz você olha e você sabe que tem os altos da vida, no dia triste você sabe que em algum momento vai ter um momento feliz. Então eu achei ele super gostoso, colorido, ele fez assim realmente uma combinação perfeita com todas as cores da casa e também com a estante, né? Então a estante, vocês já tinham visto ela lá no meu outro apartamento. Eu tenho bastante decoração, bastante coisinha que eu vou guardando de viagem, livros. E aí, o que eu pensei? As meninas precisam de um espaço também para brincar, que não seja só área externa, num dia de chuva. E aí aqui, toda essa área de baixo, eu fiz esses pequenos baúzinhos com rodinhas, ó. E eles também têm a palhinha, a mesma palha que foi usada lá na cozinha. E todos eles têm muitos brinquedos e muita bagunça. Aí a gente mistura Le Corbusier com livros aqui das crianças. Então realmente essa parte de baixo foi toda feita para elas, todas têm brinquedos. Esses livros de baixo são delas. E o que é importante, que eu sempre falo, é da casa ser real também com isso. Que a casa ela vai ser usada, ela não é só estética, né? Então a estante ela pode existir, mas também que ela faça sentido na vida de quem vai estar usando. Então aqui toda essa parte de baixo é intencional que seja delas, que elas brincam, elas tiram tudo daqui, isso aqui fica uma bagunça, a gente fica aqui sentado também. Então todos os espaços foram pensados para serem usados. Antes de mostrar o lavabo, eu preciso explicar toda a parte externa dele. Então, fizemos esse fechamento em madeira, que começa aqui na cozinha. Esse quadro, vocês devem ter notado que ele tem muito parecido lá na área da sala. Esse quadro eu tinha lá no meu apartamento e ele ficava na sala de jantar. E ele é um quadro díptico, então ele tem continuidade. Mas aqui, eu achei que ficou muito mais interessante a gente separar. E claro, como é uma cozinha que fica integrada a tudo, o quadro fez realmente a vez de trazer a decoração. Então a porta ficou mimetizada aqui nesse painel. E o lavabo, eu sempre gosto de ousar, mas aqui eu ousei de uma forma diferente, tá? Ele é preto e branco, mas eu trouxe elementos marcantes nele. Então fiz essa cuba
esculpida, escolhi a dedo a pedra, ela é um quartzito, todo cinza no rajado, e ela é uma cuba bem grandona. E aí ela tá apoiada na marcenaria. Então a marcenaria ela vem com esse pórtico de iluminação, a gente não tem iluminação no teto, a gente só tem iluminação na marcenaria, e essa iluminação que é uma arandela super legal, que também é a mesma arandela que tem lá na fachada da casa. Olha só que legal que fica. E aí, todos os elementos pretos. Então realmente aqui foi um ambiente bem diferente, e eu sempre falo sobre isso, né? O quanto a gente pode ousar no lavabo. Esse é um ambiente que não tem nada a ver com o restante da casa, ele é um ambiente todo preto, mais dark, né? Assim, uma iluminação mais branda. Esse papel de parede foi escolha do meu marido, que eu dei 3 opções pra ele. E, gente, parece que vocês que, né, não convivem e tudo mais, acham que as escolhas foram feitas todas por mim. E o meu marido tem uma participação, assim, acho que 70% ele escolheu, tá? Porque eu dou as opções, assim como eu faço com meus clientes, claro. E a casa é nossa, né? A escolha é toda nossa. Quando eu falo é minha casa e tudo mais, é só para efeito de YouTube. Mas na realidade aqui foi tudo pensado em família. Inclusive o quarto das crianças, elas que escolheram o papel, cada uma, eu dei as opções e elas escolheram. A gente vai chegar lá. Mas voltando aqui no lavabo, um papel de parede com esse tom de cinza com branco. E aqui, como nós fizemos a cuba sem nenhum apoio lateral, eu comprei essa prateleira, que é uma serralheria bem fina, é uma prateleira de ferro. E aqui ela ficou assim, realmente fez a finalização do efeito que eu queria do ambiente, sabe? Uma coisa de design, a torneira também de parede, bem delicada, que tem o giro por ela mesma, a bacia em preto e esse painel todo amadeirado aqui no final. E esse painel, para quem acompanhou também, sabe que ele também é intencional. Esse lavabo é muito maior. Aqui nós temos uma área técnica, onde fica todo o shaft de hidráulica, o aquecedor e a aspiração central, fica tudo aqui dentro. E por isso nós temos esses frisos pontuais no painel, para que a gente realmente fique com ele bem discreto. O papel de parede também veio na outra parede, fazendo esse acabamento com a iluminação. E o rodapé bem alto, um rodapé preto, que ele faz o apoio também da cuba. Então ele também foi intencional aqui, fazendo esse acabamento. Agora eu vou mostrar a lavanderia. A lavanderia, ela tem 2 acessos. Então, o acesso pela cozinha, que é esse aqui nesse cantinho. E também o acesso externo. Nós temos acesso pelo corredor lateral e faz acesso com a garagem também. Então, fizemos uma bancada bem extensa aqui, voltada para a janela. Então, iluminação natural, ventilação, né? Se a gente eventualmente precisa secar roupas dentro de casa. Aqui eu tenho uma secadora e uma máquina de lavar. Então, nesse lado a gente deixou somente essa área de lavagem. Do outro lado, fizemos um armário que é super completo. A lavanderia tem um bom espaço, um bom tamanho. E o que fizemos? Essa lateral de produtos de limpeza, a outra lateral com parte de vassoura, rodo e toda a parte que é mais horizontal, mais vertical. 3 gavetas, e essas gavetas embaixo, até tem aqui o nominho, são os gavetões de roupa limpa e roupa suja. Então as roupas que vão para passar, as roupas que ainda estão sujas, isso facilita bastante a organização. E o nicho central, ele é muito prático aqui, porque eventualmente a gente chega com uma caixa do mercado ou com as roupas para lavar, a gente vai colocando tudo aqui em cima. Além disso, o cabideiro, então quando tem roupa passada ou que vai passar, a gente tem a opção de colocar todas aqui. Então esse armário ele foi bem completo. Essa última portinha é a parte de alimentação do Zuko, do cachorro. Então tudo separado, tudo no seu devido lugar. Aqui são só sacos de lixo, aqui são só as buchas e utensílios de cozinha. Então todos os materiais separados no seu devido lugar e bem estocados aqui. O vídeo foi longo, achamos que seria possível fazer somente em 2 partes, parte do térreo, mais a superior e a área externa, mas percebemos que eu falei demais, então teremos 3 tours. Esse que vocês acabaram de assistir, o próximo vai ser da parte superior e o último da área externa.
Então espero vocês no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado e muito obrigada!